Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aí, tá? Ao nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, aperta o sininho para receber as notificações sempre que o Prof. Dani Marques colocar alguma questão aqui para você de língua portuguesa, de língua inglesa, literatura, linguagens, enfim. Vamos que vamos para mais uma dica de língua portuguesa, tá, pessoal? Deixa eu só compartilhar aqui a tela com você. E, de novo, né, pessoal, vou fazer aquele pedido não, aquele convite, né? Se você tá procurando aí um curso de língua portuguesa ou alguma mentoria voltada para, né, uma prova, um direcionamento de uma prova, por favor, clica no linkzinho que aparece aqui abaixo, tá? Do nosso projeto, do projeto QMAP, e te informa, tenho certeza que você vai gostar. Ou seja, você pode seguir fazendo o curso de português que você já faz, porque daqui a pouco alguém me diz assim, Dani, mas eu já faço um curso de português. Beleza, segue fazendo, não tem problema. Vai somar, porque daí você vai aprender ali a lidar com as questões da sua banca, tá? Da sua banca. Então, essa que é a ideia e tá com um valor super legal, porque agora nós estamos com planos de assinatura. Tu não precisa mais comprar o plano anual, então somente tu pode fazer uma assinatura. Aí você faz um mês, aí se curtiu, gostou, o segundo mês continua, faz uma nova assinatura e assim vai, uma assinatura mensal, tá? E tá valendo muito a pena. Te informo aqui, tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas. Deixa eu ver se está aparecendo a telinha aqui para você. Tá, do nosso mapa mental de hoje. Hoje vamos falar, então, de regência verbal. Eu vou colocar aqui para vocês, então, uma listinha, tá, gente? Uma sequência e uma playlist de alguns vídeos aí, tá? Comentando regência verbal. Tudo a partir de mapas mentais. Então, vamos fazer os mapinhas mentais. Então, lembra, o que a regência verbal trabalha? Ela trabalha justamente a relação de um verbo para com os seus complementos, que na análise sintática nós chamamos de objetos, tá? Então, o que acontece? Deixa eu só ver se eu consigo diminuir um pouquinho a espessura. Diminuir, beleza. O que acontece, tá, pessoal? A regência verbal, ela trabalha assim, ó, eu vou ter um verbo, beleza? Aí, a gente vai analisar se esse verbo, deixa eu só aproximar um pouquinho mais meu microfone, que sai melhor o nosso áudio. A gente vai analisar se o nosso verbo ele pede um complemento ou não, se ele pede um objeto direto, um objeto indireto, se daqui a pouco ele não pede nenhum dos objetos, mas pede um adjunto adverbial. Então é isso que a gente vai analisar. A regência verbal trabalha com isso, a relação de um verbo para com os seus complementos ou com aquilo que não é complemento, porque dependendo do verbo, ele não tem complemento, tá? Claro que aqui a gente trabalha uma lista especial de verbos. Por quê? Porque a gente sabe, vamos lá, o verbo comprar. Eu sei que o verbo comprar é normalmente um verbo transitivo direto, porque quem compra, compra alguma coisa. Embora ele possa ser um VTDI, né? Porque eu posso comprar algo para alguém, ou a alguém. Aí ele teria dois objetos, certo? Por isso a gente tem que analisar sempre o contexto. Só que nós temos uma listinha de verbos, como o assistir, aspirar, visar, e assim nós vamos, que são verbos que geram uma certa dúvida em relação à transitividade. Por quê? Porque eles têm mais de uma transitividade. E essa transitividade, ela está relacionada diretamente ao sentido do verbo, beleza? Então, vamos pegar o clássico dos clássicos aqui, começando, então, que é o verbo assistir. O verbo assistir, pessoal, ele pode ser um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo, beleza? Deixa eu só diminuir de novo a nossa espessura aqui, que eu acho que ela ainda está muito grossa aqui, beleza, tá? E eu vou mudar um pouquinho as cores para ficar bem coloridinho aqui para você. Então, vamos começar com o verbo transitivo direto, assistir VTD. Quando que o assistir é VTD? Não é no sentido de ver, toma cuidado, que muita gente diz assim, eu assisti o filme ontem. Não, não é eu assisti o filme ontem. Por quê, pessoal? Porque o VTD, o assistir VTD, não é no sentido de ver, não é no sentido de presenciar, é no sentido de ajudar, de auxiliar, tá? De dar assistência. Então, quando eu digo assim, ó, tá? O médico o médico assistiu o paciente. Olha aqui que legal. O médico assistiu
o paciente. O que quer dizer? Que o médico ajudou o paciente, que ele, né, auxiliou o paciente. Então, percebam que aqui não tem preposição. Então, nesse sentido, VTD, ó, lembra, tá? Verbo assistir no sentido de ajudar, de dar assistência, ele é verbo transitivo direto. E aí o nosso complemento não terá preposição. Certo? Mas o verbo assistir, ele também pode ser, vamos trocar a cor, vamos lá, vamos pegar um vermelhinho, agora clássico, e agora eu vou aumentar um pouquinho aqui, vamos lá, aí, tá? Então, ó, o assistir VTI, esse sim, é no sentido de presenciar, ou o que comumente, né, nós usamos no sentido de, aspas, ver. Então, quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Lembra que ele vai pedir obrigatoriamente a preposição a, gente. Então, quando eu digo, por exemplo, né, ó, assistir, tarará, filme, tá? Filme ontem. Olha que legal, tá? É assistir ao filme ontem, porque quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Então, toma muito cuidado com o verbo assistir, tá bom? E ele ainda pode ter a sua intransitividade. Sério, Dani? Sério. O verbo assistir pode ser um verbo intransitivo, pessoal. Quando que ele é um verbo intransitivo? Ele é um verbo intransitivo no sentido de morar, no sentido de morar. Só que toma cuidado, porque a gente aprende assim. A gente aprende que quando o verbo é intransitivo, ele não precisa de complemento. Beleza, até aqui, show de bola. É bem isso, tá? Só que daí a gente pensa assim, por quê? Porque ele tem sentido completo. Tá, toma cuidado com o sentido completo, tá, gente? Porque percebam, vamos lá, vou utilizar o verbo assistir aqui no sentido de morar, tá? No sentido de residir. Então, ó, assisto. Percebam que se eu falar só assisto, não serve para bulhufas alguma. Então, eu tenho que falar, por exemplo, ó, assisto em Porto Alegre. Opa, agora sim. O que seria o assisto em Porto Alegre, gente? Eu estou querendo dizer que eu moro em Porto Alegre. Então, percebam que aqui o verbo assistir, embora ele seja um verbo intransitivo, no sentido de morar, eu vou até trocar a cor aqui para você. Olha aqui, ó. Ele precisa obrigatoriamente de um adjunto adverbial de lugar. Então, aqui no caso, seria o em Porto Alegre. Então, lembra, verbo assistir, ele pode ser um VTD, no sentido de ajudar, ele pode ser um VTI, no sentido de ver ou de presenciar, pedindo a preposição a, e ele pode ser, inclusive, um verbo intransitivo, tá? Um verbo intransitivo, só que pede um adjunto adverbial de lugar. Ok, pessoal? Fechou? Então tá. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aqui de língua portuguesa. Se curtiu, deixa um joinha. Se você quer acesso a esse mapa mental, vou deixar o link também aqui do nosso Telegram. Lá no Telegram eu posto esses PDFs aqui dos mapinhas, então vai lá, aproveita, faz parte do nosso grupo no Telegram. É free, não tem custo algum. É só pegar, se inscrever no linkzinho que está aqui na nossa descrição, te inscreve lá e tem acesso não só a esse mapa mental, mas também outros mapas mentais e outros materiais que o Prof. Dani Marques disponibiliza para vocês, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e bons estudos. Te vejo na próxima. Até lá. Tchau, tchau.